Amém, irmãos? Jó 42. Deixa aberto aí, Jó 42. E Jazim, a gente vai ler. Amém? Ok, já encontraram, irmãos? Jó 42. Quem encontrou, diga amém. Amém. Bem, essa semana nosso tema nas casas de paz foi sobre restituição. E nós queremos falar hoje sobre esse tema também. E nós vamos vamos expor o testemunho da vida de Jó. A vida de Jó. Um pouquinho da vida de Jó. Nós sabemos que Jó era um homem muito próspero. Ele era um homem abastardo. Tinha com abundância, riquezas materiais. E também era um homem temente a Deus. Ele adorava a Deus. Ele oferecia sacrifícios a Deus, ofertas a Deus. Porém, ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Ele foi a estaca zero na sua vida. De tal maneira que ele ficou sem os seus 7 filhos. Todos morreram. Uma grande tragédia. E ele também perdeu todos os seus bens. Toda a riqueza que ele tinha conseguido, ele perdeu na sua vida. E finalmente Jó, ele também perdeu a saúde. Nós sempre ouvimos dizer, que o importante é ter saúde. Quem tem saúde corre atrás. Mas até a saúde física, Jó perdeu. Hoje, ao olhar dos nossos dias, nós diríamos que Jó, de um grande vitorioso, se tornou um grande fracassado. E nós vemos também que os amigos que ele tinha, os amigos mais próximos, que foram visitá-lo, eles não ajudaram muito Jó na sua dificuldade. Mas eles criticavam, eles falavam coisas acerca de Deus, acerca de Jó, acerca do que estava acontecendo, que mais perturbava Jó, que mais entristecia, que mais deixava ele para baixo. Eles queriam encontrar culpas em Jó para justificar aquela situação que ele estava vivendo. E é nessa história de Jó e de seus amigos que nós vamos aprender um pouco nessa manhã sobre a honra e a bênção da restituição. Esse é o nosso tema hoje, a honra e a bênção da restituição. Então vamos ler Jó agora no capítulo 42, no versículo 5 até o 12. Leiamos juntos. Jó está dizendo: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste a mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofá, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor
deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Amém? Só até aí. Mantenha aí esse texto aberto, marcado aí, porque nós iremos reler algum desses versículos nessa manhã. Então eu quero, sobre a honra e a bênção da restituição, eu quero partilhar com você dois princípios de honra, para que aconteça na vida da gente, na vida de alguém, a bênção da restituição dobrada. Então, o primeiro princípio, a bênção da restituição começa em Deus. No versículo 5, Jó disse: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Outras traduções dizem assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E o Ademar de Campos, um dos maiores cantores e compositores gospel da geração passada, ele tem um hino que diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. No tempo da angústia, da perda de Jó, ele pôde conhecer o Senhor como antes nunca ele havia conhecido. Ele teve uma experiência profunda com Deus, de conhecer Deus, de estar diante de Deus, de estar na presença de Deus. Ali Jó conheceu uma maior intimidade com Deus e teve uma revelação para si, pessoalmente, da grandeza de Deus. Às vezes, Jó, em vez de ficar remoendo suas dores e decepções, que eram grandes até aquele momento, Jó focou os seus olhos em Deus. Não para ficar reclamando e murmurando, mas para adorar, para conhecer Deus, para estar mais na sua presença, de maneira mais agradável. Jó focou em adorar a Deus. E essa é uma história que nós acompanhamos desde o início na vida de Jó, quando as tragédias das perdas começaram a acontecer. Então nós aprendemos logo de início aqui que, em vez de ficar remoendo sobre as nossas perdas e decepções, devemos aprender a tirar proveito do tempo das vacas magras, do tempo das provas e da dor, e nos aproximarmos mais de Deus, através da oração e através de conhecê-lo mais de perto pela sua palavra. Não devemos ficar focados nas pessoas que em algum momento nos fizeram mal, que em algum momento nos feriram, ou das pessoas que no momento de dor, de perda, no momento que nós mais precisávamos, se afastaram, nos deixaram, nos abandonaram. Devemos não ficar focados nisso, mas focarmos em Deus, focarmos em conhecer a Deus, em estar
mais intimamente ligados à presença de Deus. Você pode dizer amém? Então, queridos, a bênção da restituição, ela virá verticalmente, ela virá de cima, ela virá do alto para as nossas vidas. E isso começamos a experimentar a partir do momento que nós aprendemos a depender de Deus, a esperar em Deus e crer na solução de Deus para as nossas vidas. Então esse é o primeiro princípio de honra mais importante para sermos restituídos: colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, independente das circunstâncias. Você pode dizer glória a Deus? Em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 30, na parte C, diz assim a palavra do Senhor: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. O Senhor honrará aqueles que o honram. E em Provérbios 3, 9 e 10, diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as tuas plantações. Os seus celeiros ficarão plenos, cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. O primeiro princípio para a restituição é honrarmos a Deus, colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, em nossos corações, em nossas mentes, em nossos pensamentos. Diga-se comigo: a bênção da restituição virá com porção dobrada. Quando pensamos que Deus vai nos restituir, o propósito de Deus não é nos dar o que nós simplesmente um dia tivemos antes, mas Deus quer nos dar de forma dobrada. A bênção de Deus, ela é abundante, ela é recalcada, ela é sacudida e ela é transbordante. Ela não é do mesmo tanto o quanto tínhamos antes, mas ela vem para nossas vidas de forma dobrada. Você pode dizer glória a Deus? Uma coisa fica clara, irmãos: um profundo relacionamento com Deus começa na vida de muitos, ou de quase todos, na solidão da alma. Porque muitas vezes as pessoas se afastaram de você, ou você precisou ou teve que se afastar de muitos. Mas entenda uma coisa: Deus permitiu que isso acontecesse, ou que isso aconteça com alguém, para que Ele pudesse ficar a sós com você, para que entre você e Ele não tivesse mais nada, não tivesse mais nenhum ruído, não tivesse mais ninguém tirando o foco, a sua atenção dEle. Então esses momentos de perdas que ficamos sozinhos, são momentos que Deus proporciona, são momentos que Deus permite em nossas vidas, para que nós nos cheguemos mais próximo dEle, e para que Ele revele mais da sua pessoa, da sua graça, às nossas vidas e aos nossos corações. Você pode dizer glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oséias 2,14 diz assim: portanto agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Deus falando a Israel como se fosse a sua esposa, ou Jesus falando à igreja como se fosse a sua noiva. Eu vou atraí-la à minha presença, vou chamar você à minha presença, vou levar a um lugar de deserto, um lugar que não tenha ninguém, e vou lhe falar com carinho, e vou lhe falar diretamente ao seu coração, diretamente à sua vida, e vou lhe revelar a minha pessoa, o meu cuidado, a minha graça para você, para o seu coração. Nesses momentos que muitas vezes passamos por solidão,
por perdas, são momentos que mais conhecemos a Deus. São momentos que mais temos comunhão, revelação de Deus para as nossas vidas e para os nossos corações. Você pode dizer amém? Então, queridos, é tempo de se fazer alicerces sólidos em Deus e de receber novos projetos para um longo processo da grande reconstrução da sua vida. A solidão, o deserto, os momentos solitários, Deus vai formando dentro de você sólidos fundamentos, porque Ele tem uma construção a realizar na sua vida, uma grande construção. Você pode dizer amém? Foi no tempo, irmãos, de perdas profundas, de grandes provas, que eu particularmente, dou aqui um pequeno testemunho, conheci minhas fraquezas, conheci mais a mim mesmo, percebi o quão orgulhoso era o meu coração. Olha aqui para mim, e não pense que eu não era crente, não pense que eu não era da igreja. Eu era da igreja, eu era crente, mas foi nesse momento de grande perda é que eu conheci mais o meu próprio coração e percebi o quanto havia orgulho dentro de mim. Mas o mais extraordinário nisso tudo, irmãos, foi que nesse tempo Deus se revelou a mim de uma maneira nunca antes, e o meu relacionamento com Deus, ele se tornou muito mais profundo, se tornou maravilhoso, como nunca antes. Deus se revelou a minha, Deus mostrou a minha graça, Deus mostrou a mim o perdão, Deus mostrou a mim a sua misericórdia, Deus mostrou a mim também o seu poder para me conduzir a uma restituição, a começar a aprofundar o meu relacionamento com Ele, e a partir daí Deus começar a colocar na construção da minha vida novos tijolos, novos valores, de tal maneira que mais à frente, até os dias de hoje, eu pude experimentar a restituição plena de Deus em minha vida. Não do mesmo tanto que eu tinha antes, não me deu do mesmo tanto que eu possuía antes, mas Ele tem me dado pela sua graça uma porção dobrada. Você pode dizer glória a Deus? A restituição de Deus em nossa vida é sempre de forma dobrada, abundante. Você pode dizer glória a Deus? Diga assim: a bênção da restituição virá com porção dobrada. Vamos dizer bem forte: a bênção da restituição virá com porção dobrada. Dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus nessa manhã. A bênção da restituição tem um princípio de honra vertical com Deus, mas também tem um horizontal, um princípio horizontal, que é com as pessoas. Eu quero me deter um pouco mais sobre isso. Eu quero que você leia comigo os versículos 8 e 9 de Jó 42. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. O Senhor ouviu a oração de Jó. O Senhor se agradou da oração de Jó. O Senhor atendeu a oração de Jó. Isso quer dizer quando Deus diz que o Senhor aceitou a face de Jó.
os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles eram crentes, tementes a Deus, servos de Deus. Quando eles falavam com Jó, eles falavam em nome de Deus. Eles falavam teologicamente, eles falavam no conhecimento de Deus, no estudo de Deus. Eles eram crentes. Mas eles tiveram a teologia errada. Eles erraram em relação a Deus e a Jó. Irmãos, tem muitas coisas que nós pensamos como cristãos, que a gente acredita que é correto, que é certo. Tem muitas coisas, muitas pregações que eu já fiz, que eu ouvindo, ou vendo, ou lendo anos depois, eu fico até envergonhado daquilo que eu ensinei na igreja, que tão errado que foi. Mas eu acreditava, eu pensava que era correto. Ninguém, queridos, tem o pleno conhecimento da palavra de Deus, pleno conhecimento de Deus, que não precise muitas vezes amadurecer, crescer, aprender. Ninguém. Graças a Deus, irmãos, que nós estamos em processo de aprendizado. Eu até gostaria de aproveitar esse momento e dizer que outro dia atrás eu falei uma palavra totalmente errada. Que eu disse que Deus era a criatura que mais merecia a glória e louvor. Eu fiz isso e depois eu estava ouvindo a pregação que eu tinha feito e eu falei essa asneira. Deus é criatura. Você entendeu? Deus não é criatura, Deus é criador. Então esses amigos de Jó, eles vieram com uma teologia equivocada, o ensino da Bíblia de Deus equivocado em relação a Jó. E eles tiveram que reatar sua comunhão com Deus por causa disso, através do arrependimento e de oferecer um sacrifício de arrependimento a Deus. Mas tiveram que honrar Jó. Deus os levou. Deus disse: eu vou abençoar vocês através de Jó. Vocês pecaram contra Jó. Vocês falaram que não era correto de mim para Jó. Para que eu aceite vocês, a adoração de vocês, vocês precisam me oferecer o sacrifício, sim, mas na presença de Jó, diante de Jó. E Deus aceitou a intercessão de Jó, a oração de Jó pelos seus amigos. Então, queridos, as bênçãos da restituição que precisamos estão relacionadas de forma horizontal a 2 coisas importantes, além do nosso relacionamento vertical com Deus. Primeiro, a forma como tratamos as pessoas que nos criticaram ou nos abandonaram. Como é que Jó tratou seus amigos que o criticaram e o abandonaram? Nos momentos de perdas, muitos amigos se aproximam de nós, pessoas próximas, para nos criticar, para falar mal do nosso Deus, da nossa fé e de nós mesmos. Foi isso que aconteceu com Jó. Mas quando Deus restaurava Jó, quando Deus estava trabalhando na reconstrução e na restituição da vida de Jó, ele teve que tratar com os seus amigos, acusadores, detratores, de uma maneira benigna, de uma maneira misericordiosa. Ele não teria condições de abençoar os seus amigos como Deus estava requerendo, se o coração dele não tivesse sido tratado, se ele não tivesse tido uma experiência profunda com Deus,
se ele não tivesse tido o encontro de uma maior revelação de Deus para a sua vida. No versículo 10 diz assim o texto de Jó 42: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Você pode dizer amém? Enquanto Jó orava pelos seus amigos. Aqueles amigos não eram amigos que ajudaram, não eram amigos, pessoas próximas que deram a mão, que incentivaram, que levantaram o ânimo, a moral. Não foi esse tipo de amigo. Era amigo que colocou para baixo, que criticou, que zombou, que falou errado sobre Deus, sobre a própria vida de Jó. Deus quer nos abençoar muito, queridos, e restituir sobre nós em dobro. Mas para isso, frequentemente Deus usa pessoas também. Se pessoas próximas nos feriram ou nos ferem, da mesma forma também Deus vai usar pessoas para nos abençoar e para ser parte da restituição que Ele está realizando em nossas vidas. Você pode dizer glória a Deus? O próprio Senhor Jesus, Ele nos ensina em Mateus 5,44: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Irmãos, o que é que nós aprendemos com os irmãos do norte africano? Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, a restituição de Deus para a nossa vida, ela traz essa necessidade de honrarmos horizontalmente as pessoas, até mesmo amigos que nos feriram, pessoas próximas que deveriam ser amigos e que nos magoaram. Orando, intercedendo, abençoando, para que nós sejamos filhos do Pai Celestial. O que Jesus fez por nós, irmãos, se sacrificou, deu sua vida por nós que éramos seus inimigos, por nós que éramos pecadores, por nós que éramos rebeldes, por nós que éramos endurecidos. O Senhor Jesus, Deus em Jesus, veio ser o nosso Salvador. Quando nós agimos como Jesus, nós agimos como filhos do nosso Pai Celestial. Você pode dizer glória a Deus? A segunda forma mais importante, de forma horizontal, para sermos restituídos, a maneira que tratamos a quem é autoridade espiritual sobre nós. A maneira que tratamos quem é autoridade espiritual sobre nós. Vamos ler o versículo 7 a 9 de Jó. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto com meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera.
fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Os amigos de Jó foram perdoados, aceitos por Deus, a partir do momento que reconheceram quem era Jó diante de Deus e o honraram, sacrificando diante dele e recebendo a sua oração intercessória abençoadora. Jó, nesse acontecimento, realizou em relação aos seus amigos o papel de sacerdote. Embora Jó, provavelmente, segundo os estudiosos, viveu antes de Moisés, provavelmente Jó não tinha conhecimento de que Deus levantaria sacerdotes na terra. Isso aconteceu tempos depois, através de Moisés e a tribo de Levi, os levitas. Jó não tinha conhecimento dessas coisas, daquilo que seria estabelecido por Deus em Israel. Mas naquele momento ele estava ali com os seus amigos, fazendo um papel de sacerdote. Qual é o papel do sacerdote na Bíblia? O trabalho principal de um sacerdote no Velho Testamento era representar um grupo de pessoas em rituais religiosos, sacrifícios, restabelecendo a comunhão entre Deus e os homens. Ele oferecia os sacrifícios pelos pecados das pessoas. As pessoas traziam os sacrifícios a ele, como os amigos de Jó trouxeram até Jó. Olha aqui para mim. Você sabe que você é um sacerdote? Você sabe que você é um sacerdote? Eu já falei sobre isso aqui na igreja algumas vezes. Você sabe que você é um sacerdote de Deus? O Novo Testamento revela algo sobre o sacerdote, o sacerdócio, ou sobre o sacerdócio. Que nós os que cremos, somos todos sacerdotes. Diga assim comigo: eu sou um sacerdote de Deus. Eu sou um sacerdote de Deus. Glória a Deus. 1 Pedro 2,9 diz assim, o apóstolo: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois geração eleita, sacerdócio real. O sacerdote no Novo Testamento não é apenas uma tribo. Os levitas do Novo Testamento não são apenas os músicos, como muitos ensinam, e até às vezes chegam aqui no púlpito aqui da igreja e falam que os músicos são os levitas. Mas não é verdade. Todo crente é um levita. Todo crente é um sacerdote. Todo crente é chamado a adorar, a sacrificar a Deus diante de Deus, a entrar na presença de Deus e a servi-lo e adorá-lo. Você pode dizer glória a Deus? Diga assim: eu sou um sacerdote diante de Deus. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. Agora preste atenção. Os sacerdotes entram na presença de Deus. E aqui muitas vezes eu errei no meu entendimento. Eles entram na presença de Deus, eles estão diante de Deus, não é apenas para si, não é apenas para gozar da comunhão com Deus, ser cheio do Espírito Santo, receber a alegria do céu, receber dons espirituais, mas o cristão sacerdote, ele entra na presença de Deus, não só para si, mas também pelas outras pessoas.
O sacerdócio, ele existe para que haja oração, intercessão por outros, por outras pessoas. Não é só para si, mas é para abençoar outras vidas além de si. Aleluia. O que foi que Jó fez? Eles trouxeram o sacrifício. Tinha um lugar lá de oferecer o sacrifício, provavelmente. Jó devia ter um lugar de sacrifício, porque ele fazia sacrifícios pelos seus filhos constantemente. Então eles trouxeram o sacrifício, mas Jó tinha que estar lá. Jó tinha que estender as mãos. Jó tinha que abençoá-los, para que eles fossem consolidados na restituição, na bênção de Deus sobre as suas vidas. Queridos, para sermos abençoados com a bênção da restituição, termos apenas uma relação vertical com Deus não é suficiente. Não é tudo que precisamos. Deus não disse apenas para aqueles amigos de Jó: me ofereça o sacrifício para que eu vos perdoe, para que eu vos abençoe, para que eu não os trate segundo a loucura de vocês. Deus não disse apenas isso. Deus disse: vai até meu servo Jó. Ele é autoridade sobre a vida de vocês, e ele precisa liberar a bênção sobre vocês, para que eu aceite o arrependimento de vocês. A restituição não é algo apenas como eu e Deus nos resolvemos. Eu e Deus já tratamos sobre isso. Não se resolve assim. Às vezes, especificamente, precisamos igualmente do eu com os meus irmãos, do eu com o meu pastor, do eu com o meu pai, do eu com a minha mãe. Muitas vezes eles são sacerdotes que Deus vai usar para nos restituir, para nos abençoar, e nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Não é para a glória do homem, não é para se levantar ditadores, mandatários, gente orgulhosa, mas é para tratar justamente com orgulho, é para tratar justamente com a revelação de Deus, do quebrantamento. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas todas as vezes que eu recebo algum elogio, algum aplauso, que alguém fala alguma coisa boa, eu não sei quanto a vocês, mas eu me sinto inadequado, eu me sinto desafiado a tentar ser aquilo que aquela pessoa acha que eu sou, está dizendo que eu sou. Eu me sinto muitas vezes desafiado, constrangido na verdade, a dobrar meus joelhos e a pedir a Deus misericórdia para a minha vida. Às vezes, quando minha filha Camila, ela diz assim: pai, o senhor parece que tem mais intimidade com Deus, então ore por isso, ore por aquilo. Pai, eu tive uma experiência de um livramento de Deus na minha vida. Eu sei que isso aconteceu porque o Senhor tem orado por mim. A minha mãe, se referindo a minha esposa, tem orado por mim. E eu sei que é porque Ele ouve a oração de vocês. Diante de palavras como essa, irmãos, o que nós temos que fazer? Nos humilhar diante de Deus, nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, guarda a minha vida, para que não seja de tropeço, para que não seja de escândalo.
Guarda a minha vida, Senhor, me livra, Pai, de mim mesmo. Dá-me mais de Cristo, para que resplandeça mais a Tua glória em mim. A palavra de Deus diz, irmãos, em Efésios 2:6, 2:3, repetindo um texto de Deuteronômio: honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Olha aqui para mim, jovens. O seu pai e a sua mãe têm um sacerdócio sobre a sua vida. Se você honrar o seu pai e a sua mãe, você vai ser abençoado. Se você não honrar, você não vai ser abençoado. Assim como o pastor tem um sacerdócio, o apóstolo tem um sacerdócio, um pai e uma mãe tem um sacerdócio sobre a vida dos seus filhos de forma específica. Se você honrar como filho, Deus vai confirmar sobre você a sua bênção. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Muitas vezes eu tive problemas. 5-12, é? 10-12? Ainda bem que eu não estou com fome. Alguém vai dizer, mas eu estou, pastor. Ainda tem um tópico aqui, né? Irmãos, muitas vezes deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu participei de muitos congressos, pastores e líderes. E teve uma época que eu aprendi que a gente tinha que ofertar na vida do nosso líder, porque ele era o nosso sacerdote. Ele era o nosso sacerdote. Não era um sacerdote, ele era o nosso sacerdote. Passou-se algum tempo, aí eu reaprendi outra coisa. Todo mundo é sacerdote. Não tem nenhum sacerdote especial sobre ninguém. Ótimo. Aprendi assim. Aí quando eu participava de algumas reuniões de pastores e alguém dizia, traga uma oferta aqui para o seu sacerdote, meu coração fechava. Ora, todo mundo é sacerdote, por que eu tenho que trazer oferta para alguém como se fosse o meu sacerdote? As duas coisas estão certas e estão erradas. Pode estar certo, pode estar errado. Mas, queridos, o sacerdócio, ele é vivido para abençoar outros, não só para entrarmos na presença de Deus. Então, em determinadas situações, Deus usa o sacerdócio do líder para nos abençoar. Você pode dizer amém? E último ponto, me dê aí uns 15 minutos, por favor. Quinta-feira eu ouvi o pastor Luciano Subirá, foi 2 horas. Quase 3 horas? Ouvindo o pastor, mas claro que era o pastor Luciano Subirá, né? Não era o pastor Marcos. Tudo bem, entendo. Mas eu estava preparado para uma vigília. Lembrei, rapaz, lá na igreja nós fazemos uma vigília até meia-noite, então aqui eu já estou preparado para a vigília. Mas o tempo passou que nós nem percebemos que já tinha passado tantas horas. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe o pastor Luciano Subirá. Que palavra gloriosa. Graça transformadora. Mas, vamos lá. Bênçãos específicas, como da restituição de Deus, virão a nós, ou serão confirmadas, pela intercessão de quem Deus escolheu, para receber as nossas ofertas de arrependimento e gratidão. Irmãos, o crente não pode ficar sem ofertar. E entre essas ofertas está o nosso dízimo.
o crente não pode, nem o pastor, ninguém, nem um servo de Deus pode ficar sem ofertar e sem dizimar. Bênçãos de Deus virão sobre a vida do crente através da sua oferta e do seu dízimo. Os amigos de Jó trouxeram sacrifícios de arrependimento e de louvor. Mas para receberem a aceitação e a bênção de Deus, tiveram que fazê-lo diante de Jó e receber a oração de Jó. Bênçãos específicas virão a nós pelas ofertas que doamos ou pelos dízimos que entregamos no lugar certo e a pessoa a quem Deus escolheu. Sacrifícios espirituais de louvor, de adoração, ofertas e dízimos não são coisas que nós fazemos a nosso bel prazer. Não é algo assim que eu diga, eu tenho meu dízimo, eu vou ofertar para o centro de recuperação. Eu tenho meu dízimo, a minha oferta, eu vou ofertar para aquelas pessoas de rua. Nós não administramos essas coisas. Os amigos de Jó não podiam oferecer um sacrifício em qualquer lugar. Tinha que ser no lugar específico e tinha que ser diretamente na presença de Jó para receber a oração de Jó. Entenda esse princípio espiritual do sacerdócio. O sacerdócio não é algo geral. O sacerdócio não é algo que só acontece na esfera macro, mas o sacerdócio ele também acontece na esfera micro, na esfera menor, na esfera que apalpamos, que vivemos. Queridos, Deus tem uma direção clara quanto aos sacrifícios de louvor e adoração. E esse lugar hoje, em nossos dias, não é mais o templo de Jerusalém, porque nem sacerdócio existe mais, porque foi mudado o sacerdócio. Agora Cristo é o sumo sacerdote, e nós todos como igreja somos sacerdotes. Mas o lugar de oferecermos as nossas ofertas é na igreja local, onde nós congregamos, e para as missões. Em Atos 4:34, a palavra diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum na igreja dos apóstolos, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço. Peguei água errada aqui. Trazia o preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos. Onde é que eles depositavam as suas ofertas? Aos pés dos apóstolos. Irmãos, de que maneira a oferta da igreja era distribuída? Aonde era colocado a oferta das igrejas, daquela igreja? Na vida dos irmãos. E entre eles não havia nenhum necessitado. Mas eles não pegavam a oferta e entregavam diretamente ao irmão A, ao irmão B, ao irmão C. Eles entregavam aos pés dos apóstolos. Eles tinham o lugar certo de entregar, e eles tinham as pessoas certas pelos quais deveriam ofertar, aos pés dos apóstolos. E quando diz aos pés dos apóstolos, irmãos, quer dizer que, primeiramente, que o dinheiro na igreja não deve subir na cabeça, não deve ser o senhor da igreja, a meta da igreja, o propósito da igreja, ser rica, ter muito dinheiro. Mas o dinheiro tem que ser servo, tem que estar aos pés e servir a comunidade, servir as pessoas.
Não só a uma ou outra pessoa, mas servir a todos. E aos pés dos apóstolos significa, também no meu entendimento, que os apóstolos não iam na casa dos irmãos com a mão assim, para dizer: irmão João, cadê a sua oferta? Irmã Maria, cadê o seu dízimo? Irmão fulano, me entregue aqui. Como eu sei que muitos pastores fazem, que vão até a casa das pessoas para ir buscar a oferta e a contribuição. Mas aos pés dos apóstolos significa que os apóstolos estão assim, com as mãos estendidas, para abençoar a vida de cada dizimista, de cada ofertante, de cada pessoa que adora a Deus com o seu ganho, com o seu salário. E isso quer dizer vida, coração, amor, paixão pela obra e pela glória de Deus na terra. Não vive só para si, mas vive para Deus. Quando estou entendendo, diga amém. Esse é um princípio de honra que você deve seguir, que devemos seguir. E em 1 Timóteo 5, 17, 18, os presbíteros que lhe deram bem à igreja são dignos de dupla honra, já anos depois da igreja primitiva. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Irmãos, eu aprendi com os pastores presbiterianos e batistas que a pregação não é preparada no domingo, como muitos anos eu fiz. 2 horas antes do culto, vou preparar a pregação. Aí eu entendi que eu deveria preparar a pregação antes. Comecei na sexta-feira, preparar a pregação. Aí eu ouvi outro dizendo que tinha que começar na segunda, para pregar domingo que vem. Aí eu disse: não, segunda também é demais, né? Mas eu passei para quarta. Estou quase chegando na segunda. Irmãos, pregar a palavra é estudar, é meditar, é ler, é escrever, muitas vezes pesquisar, é enfado. E são horas e horas para pregar a palavra. Então, Paulo apóstolo está dizendo: honrem principalmente o trabalho daqueles que pregam e ensinam, porque a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. 1 Timóteo 5, 15 a 17. Segundo, o lugar que você deve ofertar: as missões e aos missionários. Filipenses 4, 18, 19. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Aqui Paulo é o missionário, é o apóstolo. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, a oferta que foi enviado para Paulo. Ele diz que a oferta é como um sacrifício, porque ele diz assim: como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Cristo fez o sacrifício do sangue, do cordeiro. Cristo é a realidade desse sacrifício, não há outro que se possa fazer, mas o sacrifício de louvor e adoração pertence a nós e devemos oferecer a Deus. Não precisamos mais arrancar os joelhos para subir algo, para cultuar a Deus mais caro, algo parecido. Não precisamos ofender o nosso corpo, bater em nosso corpo como se fosse um sacrifício para receber algo de Deus, porque Cristo fez o sacrifício perfeito. Mas nós somos como o povo de Deus, chamado a adorá-lo e oferecer sacrifícios de louvor, de gratidão, de adoração. E aqui Paulo está dizendo que a oferta dos irmãos que foi enviado a ele, os irmãos de Filipe, era algo como um sacrifício agradável a Deus.
E o versículo 19 de Filipenses 4. O meu Deus, segundo as suas riquezas, a bênção sacerdotal, a bênção apostólica, a bênção do missionário, a bênção de missões. Irmãos, vocês não acham que quando nós vamos enviar essa oferta lá para a Nigéria, que aquele povo não vão dar muito louvores e graças a Deus por essa oferta, e que aqueles pastores, aqueles líderes, aquelas igrejas vão orar por nós? Mas isso só vai acontecer quando eles receberem a notícia: essa oferta veio do Brasil. Eles não vão saber de que estado, talvez cidade e tal, mas eles vão saber: essa oferta veio do Brasil. E eu sei que lágrimas encherão os olhos de muitos, uma gratidão tão grande no coração, e eles vão dizer muito obrigado, vão dar graças a Deus, e eles vão orar por nós, para que a gente possa continuar tendo em abundância e poder continuar contribuindo para a vida deles, para aquela igreja, porque afinal de contas, eles são nossos irmãos em Cristo. Olha aqui para mim, irmãos. Você sabe a importância da igreja? Você sabe o que é a igreja de Jesus? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus deu a sua vida pela sua igreja. Paulo dizia assim: eu continuo com o sofrimento de Cristo pela sua igreja. Irmãos, a igreja não é só um ajuntamento de pessoas, a igreja é um corpo, a igreja tem um espírito, a igreja tem um coração, a igreja tem um Cristo, a igreja tem um Deus, a igreja tem um Senhor, a igreja tem um Rei, a igreja é feita de irmãos, a igreja é feita de comunhão, de amor. Queridos, assim devemos viver como igreja de Jesus. E quando nós, depois de ter recebido de Deus, ofertamos, é um sacrifício agradável a Deus. Como estão entendendo, diga amém. Quando você faz o que quer com o seu salário, esse dinheiro te ajuda a suprir a sua necessidade específica. Mas esse suprimento é algo limitado. Mas já quando você oferta, serve para o suprimento de todas as necessidades. Pois através da oração dos que recebem a sua oferta e a sua contribuição, você vai ser suprido em todas as suas necessidades. Paulo, o apóstolo, diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Irmãos, sem oferta não tem bênção sacerdotal. Sem contribuição não tem bênção sacerdotal. Pode ter tudo, pode estar sobrando, mas não tem a bênção espiritual, sacerdotal. Não é uma bênção que supre todas as necessidades, que só virá através da bênção sacerdotal. Não é automático. Deus aceitou o arrependimento dos amigos de Jó, mas não foi automático. Precisou algo acontecer, um movimento, uma ação, uma atitude. Quando estão entendendo, diga amém. Quero concluir, irmãos. Já é hora, né? Ainda bem que eu não estou com fome. Concluindo, seguir princípios de honra libera sobre nós as bênçãos de Deus. Sem os princípios, a bênção não acontece, ou é limitada. É uma bênção comum, não é uma bênção espiritual. O princípio de honra número 1 é reatarmos nosso relacionamento com Deus.
Assim Deus vem, nos cura e nos direciona para a reconstrução de nossa vida. E essa restituição é consolidada pelo segundo princípio de honra, que é honrar o sacerdócio. Pessoa ou pessoas que são autoridade espiritual sobre nós e nos abençoa com as suas palavras de oração e gratidão. Irmãos, lá em Hebreus diz a palavra assim: o menor é abençoado pelo maior. Amém? Não é para a gente se orgulhar e achar que nós somos maior do que alguém, mas em determinadas funções nós devemos considerar o nosso irmão maior do que nós. E talvez ele tenha que considerar a gente maior do que ele. Paulo diz que devemos considerar superiores uns aos outros, não no sentido de sermos subservientes, mas no sentido de honrar. Com a prática dos princípios, milagres de restituição acontecerão no tempo de Deus, como aconteceu com Jó, incluindo a comunhão mais íntima com Ele, mais profunda. Quando a própria generosidade e a gratidão que estão envolvidas no processo também se torna uma restituição. Quando seguimos os princípios da honra, Deus nos abençoa, somos restituídos e prosperamos mais do que antes. Como já falei, a bênção vem dobrada. Não é do mesmo tanto, ela vem dobrada. Eu concluo relendo, ou melhor dizendo, lendo Jó 42, 12 e 13. E assim abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus.